Por que que uma teoria de investimento e um método de investimento é importante? E poucas pessoas falam disso, né? E qual que é o seu método? Então, uma teoria de investimento e um método, eles vão nos ajudar a gente conseguir sobreviver e surfar o que tá para acontecer. Uhum. Por quê? Eu vou ligar os dois temas. O fato é que a gente está vivendo uma grande degradação da sociedade, Sim. tá? A gente está vivendo a sombra do que a gente foi, o ápice que a gente foi. A gente está na beira de um colapso civilizatório. Por quê? Porque hoje a gente perdeu uma coisa que se chama capacidade de postergar recompensa. A preferência temporal está muito grande. As pessoas estão viciadas em dopamina barata. Sim. Elas estão viciadas em pegar dinheiro emprestado, em pornografia, elas estão viciadas em carboidrato, elas estão viciadas numa série, em jogos, Rede em social. reels, rede social e tal. Então, tudo isso está degradando a sociedade. E aí, esse tipo de gente começa a se destacar, começa a degradar a sociedade. Esse tipo de gente que eu tô falando é isso. A mulher marido aí do Macron, Uhum. que tem essas preferências Uhum. degradantes. Então, Uhum. é o inverso da elevação, da magnanimidade. Uhum. E quando a gente viveu a era dourada da Uhum. sociedade, que é o quê? Pessoas, grandes homens que são capazes de ter virtudes, de postergar a recompensa, de se sacrificar, de segurar, controlar suas vontades, seus impulsos, para poder elevar a sociedade, fazer coisas grandiosas, projetos de 30 anos, 50 anos, tradição, querer honrar a família, valores e virtudes que não existem mais. Isso está levando a gente a exagerar na alavancagem e na degradação econômica. E a gente está chegando num nível, numa situação da sociedade em que a economia pode colapsar. A gente pode estar chegando numa situação próxima a 1929. E a década de 20 foi muito parecida com essa década. Uhum. Degradação, Paris é uma festa. A Alemanha era totalmente degradada com esse tipo de comportamento. Então, é muito semelhante. Final de Roma também, Sodoma e Gomorra. Quantos lugares eles vão? Você permite, você faz a liberdade, a libertinagem e também a libertinagem na usura, Uhum. entendeu? Emprestar dinheiro nos vícios e tudo isso Vamos dizer aqui, causa no pecado, né? no pecado. Tudo isso causa um colapso. Então a sociedade ela está se encaminhando para uma situação parecida com 1929 e a pessoa que não conhecer uma boa teoria de investimento e não tiver um bom método de investimento, não terá aposentadoria. É o que o 38 fala, vai ser obliterado. Entendeu? Acabou, não tem aposentadoria, não vai ter dinheiro para todo mundo. O juro é negativo, Uhum. entendeu? A sociedade está se degradando. Uhum. Os estados, né, essa elite socialista que domina o governo, o poder e tudo mais, ela quer que a gente se transforme em escravo. Se a gente não souber ter autonomia, montar um portfólio, juntar dinheiro, administrar o dinheiro, criar riqueza, criar uma família, a sociedade vai se degradar e a gente não vai deixar descendentes, entendeu? A gente está vivendo uma situação em que a população decresce no mundo. Entendeu? Os países mais supostamente evoluídos, eles têm uma taxa de crescimento que nem o Japão, negativa, que nem a China, negativa, que nem a Europa, negativa se não fosse a imigração. E olha a imigração lá o que está acontecendo. Então, para o lado que você olhar, tem fragilidade, tem risco de colapso. Para isso que a gente precisa de uma teoria robusta. Em todas as áreas, mas na minha área especificamente, onde eu posso ajudar a contribuir com as pessoas com esse colapso que a gente está próximo a ver, a testemunhar, é através de uma boa teoria de investimento. A teoria, ela trata do quê? Ela trata de você entender como aquele campo, aquela área funciona. Então, como é que o mercado funciona? Será que ele é aleatório? Será que ele é brando? Será que ele é previsível? Será que ele é racional? Será que ele é emocional? Será que é normal grandes variações? Será que não é? Então, você tem que ter uma teoria que explique mais ou menos como o mercado funciona. Então, eu explico o funcionamento do mercado, dizendo que ele é uma combinação entre uma aleatoriedade branda
e momentos específicos de turbulência. Então o mercado, ele é tipo o médico monstro. Ele 80% do tempo ele tá bonzinho, aleatoriedade branda, previsível, caiu, comprou, subiu, caiu, tal, tranquilo, tendência de alta, a bolsa sobe e tudo mais. 20% do tempo ele fica completamente enlouquecido. A gente diz que ele muda o tipo de regime. Outra coisa rege a natureza emocional dele e ele tem aquelas grandes altas, manias, grandes quedas e tudo mais. Você tem que ter uma ferramenta. Então, essa é a teoria de como o mercado funciona. Uhum. Aleatoriedade branda combinada com a turbulência. Certo. E aí você tem todas explicações matemáticas de como isso se dá e tudo mais, tem a ver com física e tal. Mas é uma teoria. A segunda parte da teoria é qual é a solução. Já que ele se comporta dessa maneira, qual é a ferramenta, qual é a abordagem, qual é a maneira que eu devo encarar um portfólio de investimento para que eu consiga maximizar o meu retorno?